Boa noite a todos. Iniciamos mais uma quarta-feira no CRP. Algumas pessoas acharam que já era quinzenal, viu? A partir de maio, as quartas vão ser quinzenais, mas esta quarta, que ainda é abril, o último dia de abril, a gente encerra uma sequência de mesas redondas na temática Como vai o diálogo entre a psicologia e a educação. Hoje nós teremos a escola e as novas configurações familiares com as psicólogas Andressa Esperanceta e Márcia Dalagrana. Lembrando que as quartas-feiras começaram em 98 e a partir de 2010 elas estão também com a versão online. Então o pessoal que acompanha online manda questões aí por e-mail e a gente tem que fazer todas as intervenções por microfone para que a gente possa captar imagem e som para transmitir para quem não está aqui presencialmente. Então vou apresentar as colegas que vão compor a nossa mesa hoje. Andressa Esperanceta possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná, 2001, formação em Terapia Familiar Sistêmica, 2004, e Psicopedagogia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, agora em 2013, mas também é mestre em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, em 2010. Ela tem experiência na área de Psicologia, com ênfase em Psicologia da Família, orientação de adolescentes e pais, planejamento e execução de cursos, elaboração e avaliação de projetos sociais e psicologia escolar. A Andressa é também colaboradora da nossa Comissão de Psicologia Escolar e Educacional. A Márcia Dalagrana é psicóloga pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, é terapeuta relacional sistêmica pelo Instituto de Terapia Relacional Sistêmica, psicoterapeuta e orientadora profissional, realiza atendimentos individuais de casal e família, idealizadora e sócia proprietária do projeto OPS, Orientação Profissional Sistêmica, ministra cursos, palestras, faz consultoria na área de psicologia clínica, escolar, educacional e organizacional. Ela é membro da comissão de organização do evento. Qual é o evento? Palestrante convidada da Jornada de Terapia Relacional Sistêmica. Tem apelido também? A jornada? Não, tem sigla? Assim como OPS, estou perguntando se tem apelido para a jornada. Professora convidada no curso de formação em terapia relacional sistêmica, é colaboradora da Comissão de Psicologia Escolar e Educacional do Conselho de Psicologia e também é colaboradora do grupo de estudos sobre orientação profissional aqui do Conselho também. Vocês combinaram a sequência? Então, tem a apresentação? Então, só queria dar um recadinho antes da gente começar. Pela manhã, hoje, foi assinada a lei municipal em Curitiba pelas 30 horas para os psicólogos da área da saúde. E ontem à noite, o sindicato dos psicólogos, porque essa é uma função do sindicato, não do conselho, então estou dando recado em nome de outra entidade, lançaram uma mobilização, uma campanha pela psicologia 30 horas na saúde já. Então, para quem está aqui presente, pode pegar material e jornalzinho para divulgar, que a gente vai ter aí várias ações, porque existe projeto de lei daí em nível federal para que a gente conquiste as 30 horas para o país inteiro. Né? Então, mas de município em município as conquistas vão acontecendo. Então, Curitiba, o prefeito sancionou as 30 horas para os servidores. Infelizmente, o pessoal de fundação ainda não. Continuam fazendo um pouquinho mais, quer dizer, muito mais horas. Né? Mas enfim. Então, eu passo a palavra para
para as nossas colegas da mesa de hoje, a escola e as novas configurações familiares. Uma boa noite a todos, os presentes, as pessoas que estão virtualmente nos assistindo. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre a escola e as novas configurações familiares. E para a gente se inserir no mundo da família, eu trouxe algumas figuras para ver os burburinhos, o que está rolando por aí. Aqui o Snoopy fala: na minha família, a cada ano que passa, a gente fica mais bonito. Aqui o Charles brincando e conversando: você sabe o que há de errado com sua mãe? Não, no entanto, ela foi ao médico hoje. Eu adoraria se... Não. O quê? Você não acha que ela está esperando um bebê, acha? Um bebê? Por que ela iria querer outra criança? Ela já tem a mim? Sim, ela já deve ter aprendido a lição. A gente percebe que nos últimos anos houveram muitas mudanças no contexto da família. E com essas mudanças vieram novas configurações. E com essas novas configurações vieram novos problemas e, quem sabe, novas soluções. E também, junto com esse pacote todo, veio muitas dúvidas e angústias da forma correta de tratar essa família. Como a forma adequada de lidar com essa nova família. E essas dúvidas passam tanto pelos membros da própria família, de como lidar, pelos profissionais que estão dentro da escola e pelos profissionais da sociedade e também para nós, psicólogos e terapeutas de família e psicólogos dentro da escola. Como lidar com essa família? Existem novas formas de coexistir dentro da família. E existe um conflito, então, entre os valores antigos e as novas relações. E a gente percebe que a família, então, é um sistema social que engloba vários subsistemas. E os papéis são estabelecidos a partir do estágio de desenvolvimento de cada indivíduo. Por exemplo, hoje a gente percebe que uma criança e um adolescente que convive em uma família dita tradicional, que é nuclear, é diferente da família de recasados, que é diferente da família homoafetiva, homossexual. É apenas diferente. A gente não tem a conotação de certo e errado. Apenas diferente, nem bom ou ruim, só diferente. Então a gente percebe que a família é uma rede de interações que envolve aspectos cognitivos, sociais, afetivos e culturais. E hoje a gente não pode mais definir a família somente pelo laço de consanguinidade. A gente define hoje ela mais pelo significado das relações que tem entre as pessoas. E como diz a figura aqui embaixo, família não é uma questão de sangue, mas de quem quer segurar sua mão quando você mais precisar. Então, hoje, a família é a aproximação por afeto. É o afeto entre as pessoas que tornam ela uma família. Monte sua família feliz. Se não tem uma família ideal, se não tem um conceito de família, o que é então família? Como é a sua família? Você que está aqui hoje, ou você que está nos ouvindo, nos assistindo aí, de que família você vem? Quando eu fui montar essa apresentação, eu fiquei pensando de que família eu venho. Que ambiente que eu cresci, se houveram muitas modificações dentro da minha família, e eu fui ampliando o olhar. E dos meus amigos, como são a família dos meus amigos? E fui para o meu consultório, percebi mais diversidade ainda e vamos dizer assim, um desconforto de quantas famílias existem hoje. Daí eu fui confirmar na literatura e os autores, eles passeiam entre 3 ou 4. E teve um autor que se arriscou a dar a quantidade.
ele diz que hoje existem 196 tipos de família. Então, esse meu desconforto dessa diversidade não era real. Então, não ia conseguir numa tarde rascunhar tipos de família. E o mais interessante é que ele diz isso em 1996. Ou seja, quase 20 anos atrás, ele já dava esse diversidade de família. E ele parte do princípio de 5 subsistemas resultantes da concepção ecológica de micro, meso, exo, macro e crono. Então, como é essa configuração? Eu não vou citar 196, mas eu vou, no modo geral, dizer como que ele chegou a esse número, que hoje eu digo que tem muito mais. A visão micro está falando das relações diádicas, como os genitores interagem entre si e qual é o nível de intimidade entre eles. Se a família é compartilhada ou separada, se a relação é heterossexual ou homossexual e se há alteridade no poder ou não. A alteridade é aquela relação de poder, relação com o outro, daí que vem o termo dizer que o eu depende do outro para existir. Mesosistema tem a ver com a relação com os filhos, se vamos ter ou não, se eles vão ser adotivos ou biológicos, e se eles vão morar todos na mesma casa ou não. Nesse sistema, tem a ver com os contextos e redes sociais que asseguram o sentimento de pertencer a um grupo especial, social e cultural. As relações são mantidas por laços de consanguinidade ou casamento, vínculos de dependência ou autonomia, financeira e emocional. Na visão macro, sistema tem a ver com os valores dessa família. Se a união é civil ou não, se a relação é estável ou temporária, se os cônjuges habitam o mesmo espaço ou não. E no cronossistema tem a ver com as transformações da família na sociedade. E aí é que vem as diferentes configurações. Então, os tipos de família, como eu falei, existem 196, mas eu elenquei as as que aparecem no nosso convívio, no consultório, e aqui estão elas. A família nuclear é a tradicional, aquela que tem, é um casal e os filhos adotivos ou não. A família uniões de fato é a família que é parecida com o casamento, mas não tem um contrato escrito. A família de uniões livres é uma família parecida com uniões de fato, mas nem se fala em contrato, apenas vai vivendo. As famílias monoparentais, que ela é composta por um pai ou mãe e os filhos. E a monoparental, ela nasce de uma separação, de uma viuvez, ou por opção de ter o filho sozinho, mesmo sem um cônjuge. Isso, uma produção independente. As famílias e casais homoafetivos, essa é uma família formada por 2 homens ou 2 mulheres. Ela está bastante presente na nossa sociedade, a gente vê no consultório, a gente vê na escola, e a gente percebe que é uma relação que existe muito afeto, e ela pode ou não existir filhos também. Há possibilidade de filhos pelo número pode adotar, enfim, de recursos que tem para poder tornar uma família com filhos. A família alargada ou extensa é aquela família que tem ascendentes e descendentes. Então tem mãe, pai, tio, avô, avó, primos, muitos irmãos e só vai aumentando. Família dança 2 é aquela família composta por 2 pessoas
com laço de consanguinidade ou não, e que não é necessariamente um casal e nem irmãos. Novamente, eu repito, é formada pelo afeto entre essas duas pessoas. Família com prole extensa ou numerosa são pais de diferentes configurações com muitos filhos. Família hospedeira, aquela que recebe um externo à família. Um exemplo disso é aquele jovem que vai fazer intercâmbio. Por um período tempo curto, ele convive com a família, com regras, com rotina, e acaba se tornando um membro dessa família temporariamente. A família é reconstruída, combinada ou recombinada ou agregada. Então é a família de recasados, mas vai além os meus, os nossos e os seus. Os meus, os seus e os nossos. É assim, um casal casa, tem 2 filhos. Eles separam, esses 2 filhos ficam com a mãe. Essa mãe conhece um rapaz que tem um filho, casa de novo. Então são 2 filhos mais esse rapaz. Eles resolvem separar novamente. Esse menino escolhe ficar com essa madrasta e com essas 2 meninas que não são irmãs, simplesmente pelo afeto que os envolve. E a família unitária, que é composta por uma pessoa. Como é a tua família? 2 mães, uma mãe e um pai, uma mãe, 2 pais, avô, avó e tios? Agora eu vou passar um vídeo que vai falar um pouquinho sobre essas novas configurações dentro da família. Só 3 minutinhos de vídeo.
escola. Qual que é essa relação entre as duas? A família e a escola, o que elas têm de semelhante? Para começar, que é o ambiente onde a criança e o adolescente e nós adultos vivemos em eterno. Talvez no papel de professora também, né, Maria? Mas em algum momento a gente está ali tendo um conhecimento. Então, vamos lá ver quais são as semelhanças entre as duas. A figurinha ali diz: escola, família e sociedade, valores e princípios básicos. Elas compartilham funções sociais, políticas e educacionais, contribuem e influenciam para a formação do cidadão, são responsáveis pela transmissão do conhecimento culturalmente organizado e modificam as formas de funcionamento psicológico de acordo com as expectativas de cada ambiente. São instituições fundamentais para desencadear os processos evolutivos das pessoas e atuam como propulsoras ou inibidoras do crescimento físico, intelectual, emocional e social. Nisso elas têm de semelhante, nisso elas se parecem. Mas então, qual é a diferença entre as duas? Qual é o papel principal da família e qual é o papel principal da escola? Que ela tem que, é o carro-chefe delas, ela tem que assumir isso como dela. Uma família funcional e uma escola funcional. Ou seja, se ela vai bem, é assim que ela vai acontecer. A família é fomentar o processo de socialização, proteção, condições básicas de sobrevivência, desenvolvimento dos seus membros no plano social, cognitivo e afetivo, e o papel da escola, através dos seus conteúdos curriculares, para assegurar a instrução e a apreensão dos conhecimentos. Então, a sua preocupação básica é com o processo ensino-aprendizagem. Isso é que as diferencia. Mas lembrando que nas duas é propiciar recursos psicológicos para a evolução intelectual, social e cultural do homem. Então a gente percebe que elas estão muito misturadas, estão muito juntas, porque a vida é dinâmica. A gente está ao mesmo tempo na escola e está ao mesmo tempo na família. Com isso pode haver uma disfuncionalidade. Então aqui eu coloquei como riscos. Hipóteses de disfuncionalidade do sistema, quando eles não vão bem. O que pode acontecer quando uma família não vai bem ou quando uma escola não vai bem. Coloquei como das duas a terceirização dos papéis e funções. Uma pode passar para a outra, por ser tão parecida, ficar: ah, não, esse é o papel da escola. Meu filho passa o dia inteiro na escola, então tome conta. Ou então, não, isso aqui é educação vem de berço. Então, isso é da família. E ainda terceirizar para a comunidade. Sair, se estender da família e da escola. As duas podem inibir o crescimento físico, intelectual, emocional e social. E mais especificamente, dentro da escola pode haver violência, insucesso escolar, exclusão, evasão, falta de apoio da comunidade, falta de apoio da família. E da família, já conversando um pouquinho nas novas configurações, nessa diversidade toda, o que pode acontecer? Se ainda existem dúvidas da forma adequada de lidar, o que pode acontecer dentro dessa família se ela estiver disfuncional? Afastamento na relação com os pais, funções parentais confusas, envolvimento de crianças em guerras relacionais de adultos, distanciamento de vínculos familiares da família extensa e dificuldades no sentimento de pertencimento e confusões na estruturação de identidades pessoais e familiares. Afinal, o que acontece quando os problemas e as dificuldades da escola ultrapassam seus muros? Por que eu coloquei esse slide? Porque eu sou uma psicóloga e terapeuta de família, então eu sou uma psicóloga parceira da escola. Aprendi com a Célia que eu sou uma psicóloga na escola, isso, né? Isso. E a psicóloga da escola é aquela contratada pela escola, ela fica lá participando do projeto pedagógico de aprendizagem. E no caso meu e de outros, nós somos parceiros. Então, como parceira, como eu vou trabalhar
com os pedidos que vêm da escola. Aqui eu trouxe como chegam esses encaminhamentos. Se eu estou lá no meu consultório, como é que chega? Como chega o pedido de ajuda? Então eu vou ilustrar alguns casos de pedidos para identificar como é que chega. Não são casos, eu troquei nomes, troquei idades, troquei histórias, então não vou citar ninguém pelo nosso sigilo que a gente tem, pela nossa ética no trabalho. Eu misturei as histórias, mas trouxe ilustrado para poder entender como que eu vou trabalhar com cada um deles. JM, 37 anos, sou professora, perdi meu emprego, não consigo cuidar dos meus filhos, fui ao médico e ele falou para eu procurar ajuda, pois não paro mais de chorar e ando muito nervosa. Aqui eu indicaria uma terapia individual, porque ela está com dificuldade tem a ver com a escola, porque ela é uma professora, e tem a ver com a escola porque ela tem um filho, tem filhos, mas é no processo dela que ela tem dificuldade, nos papéis dela como mãe e como profissional. Por isso a indicação de uma terapia individual. PH, 40 anos, meu filho tem 9 anos, não está indo bem na escola, não consegue dormir e não fala mais comigo e sua mãe. O que eu faço? Eu indicaria uma terapia de família, supervisão de pais, porque o menino está com dificuldades na escola, mas como a gente sabe, o adulto é responsável por uma criança. Então, sozinho, há uma dificuldade de se trabalhar. Então, responsabilizar o cuidador dessa criança. Por isso, chamar para uma terapia de família. CS, 25 anos, não aguento mais brigar com meu marido, eu amo, tenho medo de separar, ele não se importa mais com a gente, precisamos de ajuda. Terapia de casal, porque talvez alguma coisa se quebrou na relação dessas duas pessoas. JP, 17 anos, minha mãe mandou ligar, porque eu estou no 3º ano do ensino médio, vou fazer vestibular no final do ano e estou com dúvidas se quero medicina, advocacia, engenharia ou arquitetura. Isso é normal, sabe? A gente não saber ainda o que fazer. Aqui uma indicação para orientação profissional, porque ele está na fase de escolhas, de profissão, do que fazer em curso, mas não sabe como lidar com isso. RG, 50 anos, sou diretor da escola XYZ e preciso envolver os pais nas atividades da escola. Você poderia me ajudar? Aqui eu não vou trazer todo mundo para consultório, né, gente? Eu vou lá, aí que eu sou psicóloga na escola. Peço uma consultoria, dou palestras, enfim. Aqui, BA, 32 anos, tem uma empresa com 200 funcionários, 115 são mulheres, e eu gostaria de homenageá-la no Dia Internacional da Mulher. Aqui, uma simples palestra ia ajudar. Eu estou lá também. Saio do meu confortinho e vou lá atendê-lo. Ok, são assim que chegam os pedidos. E como que eu vou lidar com tudo isso, então? Eu trabalho com a terapia relacional sistêmica, então lá trabalhando com a família e a escola dentro da terapia relacional sistêmica. A terapia relacional sistêmica é uma divisão da terapia sistêmica com foco na mudança. O diferencial é que a gente trabalha com um padrão de funcionamento, com várias propostas terapêuticas, sem focar no conteúdo. Então o cliente chega contando a sua história, não importa muito para nós, não que não importa, mas importa qual o significado dessa história que tem para ele, por isso a forma. O foco é na consciência, aprendizagem e mudança. E eu, enquanto psicóloga, eu sou recurso integrante e atuante no sistema terapêutico. Então, a mudança vai acontecer na relação com o cliente. É ali, no momento que ele está presente, é que vai acontecer essa mudança. Pressupostos básicos da terapia relacional sistêmica. O indivíduo é sempre referido a um sistema. Então, ele, enquanto pessoa, é um sistema. A família é um sistema. A escola é um sistema, a sociedade é um sistema que está sempre em movimento e em relação. O indivíduo escolhe tudo o que lhe acontece, então é 100% responsável por suas escolhas, e o sintoma é uma forma do sistema se comunicar e se estabilizar. É um jeito de dizer, opa, não está funcionando, o que eu tenho que fazer para que volte a funcionar? A gente deixa de ver a vida certo e errado, a gente olha para o que está funcionando ou não, e o que não está funcionando a gente
olha com carinho para isso e vê o que pode ser feito. Não existem mais porquês, porque o porquê leva à justificativa, à visão linear da vida, a causa e efeito, e na crença que a gente tem controle sobre as respostas e efeitos. Quando a gente olha sistemicamente, a gente percebe o para quê. Para que isso está acontecendo? Como isso está acontecendo? Com quem? Quem são as pessoas envolvidas? Para que ganhos eu estou tendo com isso? Para que isso está me servindo nesse momento? E a gente percebe que as relações e a vida são complexas, então as situações são multicausais, não tem uma causa e efeito. Não existem vítimas e bandidos, culpados e inocentes. A gente percebe que as relações são circulares, então um desencadeia e mantém o comportamento do outro e vice-versa. Quando a gente percebe a vida assim, a gente percebe que é parceiro nas situações, cada um se responsabiliza pelo que é seu e se sente mais competente para fazer diferente, para mudar, para chutar o balde mesmo, para ficar, mas ficar em paz e dizer eu escolhi estar aqui nesse momento. E aí a gente sai desse ciclo de você é o culpado, não, ele é o culpado, não, eu não sou o culpado, ele que é. A gente sai desse jogo relacional, passa a se responsabilizar. E daí ele tem um padrinho que diz: acredite, quando você assume responsabilidade por suas escolhas, em todo beco sem saída existe uma passagem secreta. Está dizendo que tem jeito para tudo, quando a gente se responsabiliza, porque a gente se antecede à situação. Não é se responsabilizar depois, é antes. Antes de fazer um comportamento, a gente já se responsabilizou. Desafios e propostas de mudança na visão relacional sistêmica. Então, é na família e no contexto da escola que o indivíduo vai definir seus padrões básicos de funcionamento. O que é padrão básico de funcionamento? Na verdade, o diferencial da terapia relacional sistêmica, é o carro-chefe, é com o que a gente trabalha. Então, se a gente vai passeando demais, a gente já sabe que tem que voltar para o padrão, que já foi demais, não tem para onde ir. E o padrão de funcionamento é a forma da pessoa ser, de reagir, a forma repetitiva como essa pessoa age na vida. Então, é o meu jeitão de ser. Ele aparece nos sentimentos, nas ações, nos pensamentos, nas relações, e ele não é bom ou ruim, nem melhor nem pior, ele apenas é. Então, cada um de nós aqui temos um padrão de funcionamento diferente um do outro. Você em casa tem um padrão diferente de todas as pessoas que você convive. Então, se todo mundo tem um padrão, qual que é a diferença? O que nos diferencia um do outro? Na verdade, é o quanto eu enxergo o meu próprio padrão, quanto eu tenho consciência para ter controle sobre ele. Aqui eu vou ler, é mais ou menos o que eu falei, mas só para fixar bem o que é padrão. Significa a sua forma específica e repetitiva de ser e reagir em todas as situações, os mecanismos que usará para viver e sobreviver, suas escolhas ao compreender, se relacionar com as pessoas e situações. Também fazem parte do padrão de funcionamento as compulsões relacionais e os álibis relacionais, as justificativas que a gente usa para não fazer certas coisas. Ele vai se construindo na família, nas relações familiares e escolares, através do que é dito e o que não é dito, através das normas explícitas, mas também por aquelas passadas sutilmente, nos olhares, nos toques, nas palavras e nos atos. E a qualidade de vida, a qualidade afetiva e emocional de uma pessoa adulta depende de quanto ela enxerga seus padrões, o quanto ela é capaz de ter controle sobre eles e com escolha e responsabilidade. Já não é mais impulso, eu escolho tudo o que eu faço. Então, qual que é o meu papel enquanto psicóloga? Na visão relacional sistêmica. É ajudar o meu cliente a ter consciência sobre o seu próprio padrão, ajudar ele nas aprendizagens, que é a fase do treinar, 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 fazer de novo, fazer de novo e fazer de novo, aí muda.
Então, é esse o nosso papel, ajudar no processo de consciência. Seja o meu cliente um indivíduo, uma família, uma escola. Quem for o meu cliente é o sistema que tem um padrão. Aqui, vivendo em família na escola, o indivíduo estará envolvido nesses padrões familiares, escolares, de funcionamento, mas também, dependendo das propostas e experiências familiares escolares, ele poderá ser ajudado e ajudar os outros membros a ter consciência dos seus próprios padrões. Aí que vem a parceria, porque eu deixo de brigar com a vida ou com as minhas relações, eu posso aceitar melhor quem está ao meu redor, porque eu já tenho consciência do que eu desencadeio nessas pessoas. Então aqui, o que cabe a cada um, enquanto indivíduo, família e escola, é a responsabilidade pela vida e pelas relações. A partir de enxergar os padrões, pode ser visto desenvolvendo as aprendizagens que possibilitam ter o controle sobre elas. E só então acontece a mudança, só com consciência e aprendizagem. E aí melhora a relação consigo mesmo e com o outro. Então lá nos primeiros slides eu falava em novas soluções. Será que elas existem? Diante dessas novas configurações familiares, dessa relação tão próxima com a escola? Então eu elenquei algumas aqui que são bem importantes enquanto padrão de funcionamento, enquanto olhar para mim responsável por aquilo que acontece comigo e com as pessoas que convivem comigo, enquanto um sistema, escola ou pessoa. Aceitar um modelo de família diferente do padrão tradicional, apenas aceitar, não, sem preconceito, sem conotação de bom ou ruim. Aceitar que ela existe, não tem como parar, ela existe. Gente, é mais de 196, eu digo hoje, né? Há 20 anos atrás era 196. Tomar consciência dos sentimentos e preconceitos. Que preconceito eu estou estabelecendo ao lidar com uma família diferente daquela que é diferente, que eu estou acostumada, ou que é diferente da minha? Como é isso? Flexibilizar e ter criatividade para possibilitar mudanças e arranjos necessários e funcionais. A velha pergunta, não está funcionando, o que eu faço para que funcione? Possibilitar que todos os envolvidos acessem e lidem com seus sentimentos e preconceitos. Além de ter consciência dos meus, eu tenho que possibilitar os demais a lidarem com os seus. Então, eu estou me ajudando e estou ajudando o outro. Manter as funções necessárias para o desenvolvimento e crescimento da família e da escola. Aceitar as mudanças lidando com sentimentos e preconceitos e dificuldades inerentes. Além de tomar consciência, eu tenho que aceitar isso e lidar com os meus preconceitos. Não é fingir que não existe, jogar embaixo do tapete e bola para frente. Aceitar e lidar. Ficar atentos às necessidades de renegociações e reformulações para as funções familiares e educacionais a serem cumpridas. Então é isso. A hipótese de novas soluções. A responsabilidade em cada ato da gente. Sejam quais forem os modelos e configurações das novas famílias, o foco deverá ser sempre possibilitar que as tarefas e funções parentais e educacionais sejam desempenhadas de forma adequada para o crescimento e desenvolvimento físico e emocional das crianças e adolescentes. Então essa é a tarefa, é a função. Lembrar sempre dela. Essa, quando tem alguma coisa que não está funcionando, a gente volta e pensa nelas. Aqui é uma frase de Charles Chaplin, onde ele retrata bem as relações, as pessoas e a responsabilidade. Então eu vou ler. Cada pessoa que passa em nossa vida passa sozinha. É porque cada pessoa é única e nenhuma substitui a outra. Padrão de funcionamento. Cada pessoa que passa em nossa vida passa sozinho e não nos deixa só, porque deixa um pouco de si e leva um pouquinho de nós, relação. Essa é a verdadeira responsabilidade da vida e a prova de que as pessoas não se encontram por acaso. Escolhas, então a gente escolhe com quem a gente convive. A gente escolheu estar junto aqui hoje. Aqui é onde eu tenho as minhas aprendizagens. Essa é a minha família.
Eu venho de uma família, então, tradicional, mãe, pai e filhos, com 5 filhos, então é uma família com prole densa. E com 25 anos de casada, minha mãe tinha 38 anos, meu pai veio a falecer. Isso 16 anos atrás. Eu tinha 18 anos e minha mãe então ficou viúva. Uma nova configuração, um jeito novo de lidar. Uma pessoa viúva com muitos filhos. E além disso, essas criançadas e adolescentes todos é tudo meus sobrinhos. E então meu irmão mais velho com 2 filhos. Essa mocinha que está do meu lado é a minha sobrinha, que hoje está com 10 anos, quase maior que eu. Esse rapazinho que nos presenteou, ele só tem 20 anos e é namorado dessa menina, porque ele é casado, mas sem papel, então, e nos presenteou com esse garotinho aqui, em que trouxe uma nova função para cada um de nós. Somos todos jovens, eu sou tia-avó, minha mãe é bisa, meu irmão é avô, novo e avô, ele como 20 anos é pai. Então a entrada de um novo membro foi recebida com muito afeto e amor. E é isso, que venham as mudanças e que sejam para melhor. Muito obrigada. Então, boa noite para vocês, boa noite a quem está nos assistindo. Então, eu estou vindo falar, né, do olhar da escola, né? Eu trabalho numa instituição escolar, da rede particular, e então, né, conversei bastante com a Márcia para a gente integrar, né, as nossas falas, as nossas apresentações, e aí eu vejo que elas realmente vão se complementar, fizemos combinados antes também, né, para que realmente fosse produtivo e uma contribuísse para a fala da outra. Acredito que alguns pressupostos que ela trouxe, a visão sistêmica, ela pode ser aplicada no contexto escolar também. Então, o que ela já iniciou vai subsidiar algumas falas, né, que nós vamos ter aqui. Eu gostaria que vocês fizessem as relações aí, cada uma até a partir da sua própria experiência pessoal. Né, mas a gente vai ver que tem como integrá-las. Então, já está meu contato ali, né? Então, eu vou começar falando um pouquinho, né, o olhar do psicólogo escolar sobre a relação família e escola. De que família estamos falando? Então, é uma pergunta, né, como um ponto de partida, né, dentro do olhar de quem trabalha na escola, seja o educador, o professor, né, os profissionais da educação dentro da escola, seja o psicólogo e outros profissionais. Podemos pensar no sentido coletivo, né, desses conceitos, dessa definição de famílias que nós temos hoje. Nós não temos mais uma definição única, a gente encontra na literatura, né, vários pontos de vista, e é consenso de que hoje não tem um único modelo familiar, até por conta dessa visão das configurações diversificadas que a gente tem. E no sentido individual, né, a gente pensar na família de cada aluno, né, embora haja toda essa diversidade, então cada aluno vai trazer a sua história particular e a sua vida familiar. Eu trouxe um pouquinho, assim, algumas características do cenário atual que nós temos encontrado, né, na sociedade e dentro das escolas, né. Decréscimo do número de casamentos e aumento do número de novas formas de conjugalidade, como já foi comentado, elevação da idade do casamento e também da procriação. Então, isso tem trazido, né, consequências, né, sem o julgamento aqui também, né, eu concordo com a Márcia quando ela fala, né, de entender essa realidade, aceitá-la, sem aqui a gente, né, pelo menos na nossa visão aqui, psicologia sistêmica, a gente não está aqui para julgar, né, se é certo, se é bom, mas entender. E também a elevação da taxa de divórcios, a diversificação dos arranjos familiares, e as escolas, então, acompanham as mudanças sociais e se relacionam com diferentes configurações, né, e dinâmicas familiares. Então, por exemplo, né, avós e tios como responsáveis pela educação de crianças e adolescentes. Então, nós vemos isso, né, acompanho no meu trabalho, no cotidiano. Então, por exemplo,
A avó vem à reunião na escola, às vezes sozinha, ela mora com a criança, ela educa, mas ela não é responsável legal, ela participa dessa educação. A tia que vem sozinha numa reunião e não é a responsável legal, não mora com essa criança, mas tem uma participação e se relaciona com os pais, ou a irmã da mãe, está ali representando. Depois nós vamos falar um pouquinho mais para frente do papel da escola frente a essa pessoa que vem, né? A circulação dos filhos no contexto da guarda alternada pelos pais, então também acompanhamos rotinas de crianças que passam dias da semana, 3 dias, por exemplo, na casa do pai e os outros 2 dias úteis, inclusive, né, que ela vai para a escola na casa da mãe e o final de semana com a mãe, e vice-versa, ou né, mora com a mãe a semana toda e está no final de semana com o pai e precisa levar seus materiais. Os pais compartilhando tarefas educativas com babás, também é um outro exemplo. Né? Então, a criança que passa meio período com uma empregada, com uma funcionária da família e vai ver os pais somente à noite. Então, eu trouxe alguns dados estatísticos para a gente, né? Os mais recentes que nós temos, né, do IBGE, da Síntese de Indicadores Sociais, foi publicado em 2013, sobre dados de 2012. Então, aqui, né, dados do Brasil. Eu trouxe, né, o exemplo dos arranjos familiares com filhos, que é, né, o que nos interessa aqui nesse momento, em função da relação família-escola. Então, a família é composta pelo casal com filhos. O que foi encontrado, né? No caso da pessoa de referência do sexo masculino, aqui o IBGE entende pessoa de referência como a principal responsável pelo sustento, ou aquela que é indicada por essa família como a pessoa responsável. Então, no sexo masculino, 57,1%, a pessoa de referência feminina, 13,8%, né, da população, né, de total de arranjos familiares com filho. E no Paraná, né, um pouquinho mais, né, a frequência de pessoas, de casais com a figura de referência masculina, 62,1%, e a pessoa de referência do sexo feminino, 12,5%. A família monoparental, né, que também é considerado um arranjo familiar com filho, mas composta de uma pessoa só, ou do sexo masculino ou feminino. A gente vê que a pessoa de referência do sexo feminino tem uma taxa maior no nosso país, em comparação com o masculino, e a realidade se repete, né, eu trouxe a realidade do Paraná também, né, a realidade é parecida no estado do Paraná. No censo de 2010, que é o último que a gente tem publicado, né, a gente encontra esses 2 dados em relação a famílias com uma configuração mais recente aí, né, que a gente encontra, que são as famílias recompostas ou reconstituídas, como a Márcia já trouxe o conceito, né. Na época representavam 16,3% dos arranjos de casais com filhos, então é uma configuração que tem crescido ao longo do tempo. Ainda não é a mais frequente, ela não, né, a família tradicional, nuclear, pai, mãe e filhos ainda é a mais frequente. E as famílias oriundas de uniões homoafetivas naquele ano representavam 67 mil casais, dados do IBGE. E é alto, eu até me surpreendi quando encontrei esse dado. Aí eu vou trazer uma reflexão aqui para nós, né, com as tendências, eu estou chamando de tendências que a gente tem visto na escola, ou necessidades das escolas em relação às famílias. Isso é uma interpretação que eu fiz, né, daquilo que eu acompanho no cotidiano, tanto no meu trabalho quanto nas discussões aqui no CLP, na sociedade em geral, na mídia e na literatura. Né, alguns dados que eu encontrei também em pesquisa. Então, essa tendência, que eu quero dizer, é o que a gente vê dentro das escolas, os educadores e profissionais, incluindo o psicólogo, estão, né, buscando atualmente, ou até uma necessidade, a gente pode entender como necessidade. Eu já vou, ao longo da minha fala, vai ficar mais claro assim também o que está por trás dessa necessidade.
Então, conhecer a configuração familiar de cada aluno é uma necessidade. Compreender influências existentes sobre a família, né, que possam repercutir na aprendizagem desse aluno, né, sempre com foco na aprendizagem escolar. Podem ser, né, fatores socioeconômicos, culturais, origem étnica, valores e situações estressoras, como, por exemplo, perdas, doenças, rompimentos de vínculos, como o divórcio dos pais, entrada de novos membros nessa família, como, né, a Márcia ilustrou também, né, nascimento de uma criança, ou a adoção, ou um novo casamento. Eu queria trazer um exemplo de origem étnica também. Então, hoje nós temos famílias, né, imigrantes, né, não só, né, vindo do meio rural para o meio urbano, mas de outros países. Então, o aluno estrangeiro na escola e a família que vai trazer todo o seu repertório sociocultural, né, e também vai influenciar na educação desse filho. E perceber que todos os tipos de famílias podem ser encontrados independente do tipo de escola, se público ou particular. Então, isso eu considero que hoje a gente não tem, né, como se posicionar. Isso é mais frequente, até procurei, né, nas minhas leituras, ver se eu encontrava dados em relação a isso, se tem pesquisa mostrando tipos de famílias mais frequentes em cada tipo de escola. Não encontrei, eu não tive muito tempo para fazer uma pesquisa extensa. Se alguém conhece alguma pesquisa, algum autor que já estudou essa relação, é interessante a gente, né, discutir aqui também, trocar, né, essas informações. E vamos, então, aprofundar um pouco a nossa análise, né? O que está por trás dessas necessidades, então, desse olhar que a gente tem encontrado na escola. Uma crença quanto à necessidade de se conhecer a família para compreender melhor o aluno e obter uma continuidade entre a ação educacional e a da família, né? O que é um fato, né? Então, há essa crença de que é importante você entender essa família para ajudar melhor o aluno, para desenvolver seu papel dentro da escola. Outra crença, né? Para ajustar a ação pedagógica às necessidades dos alunos, há uma tendência para buscar informações sobre os acontecimentos mais íntimos da vida familiar, como crises e separações conjugais, conflitos, doenças, desemprego, etc. O que eu noto, e comparando até, a gente não tem como, né, não relacionar com a nossa história de vida, ou também a literatura tem apontado. Essa tendência aqui, ela está mais frequente hoje em dia, né? Essa busca por informações e esse interesse, essa aproximação entre escola e família, ela está maior atualmente, ou até mesmo porque os pais muitas vezes encontram na escola um espaço de escuta e abrem, né, essas informações, ou porque, né, é questionado, enfim. Uma tendência da escola também que vai além das funções tradicionais de desenvolvimento cognitivo, intelectual, né, enfim, transmissão de informações, construção de conhecimento formal, que é, né, assumir certa parcela de responsabilidade pelo bem-estar psicológico, pelo desenvolvimento social e emocional do educando. Isso é, sim, papel também da escola. Mas a gente vê hoje essa tendência mais forte, assim, né? A gente também vai discutir já na sequência, assim, porque será que está mais forte essa responsabilidade. A ampliação da área de atuação das escolas para a construção de conhecimentos e habilidades antes reservadas ao contexto familiar, como eu comentei, né? Exemplos, né? A sexualidade, a socialização dos filhos. Isso pensando, não estou trazendo também, né, situando muito ao longo da história, mas, né, vamos pensar no século XIX, início do século XX, né, que influência que a família, que a escola tinha sobre, né, era muito mais rígida a divisão de papéis, né, do que cabia a família, do que cabia a escola, ou, né, delegava-se somente à escola ou outros contextos e a família se eximia de algumas responsabilidades, levando, então, a criação de serviços especializados dentro da escola. Então, por conta, né, dessa ampliação da área de atuação da escola, a gente pode pensar que justifica existir um psicólogo dentro da escola, o psicopedagogo, o fonoaudiólogo. Não estou dizendo aqui que, né, o psicólogo está lá, por exemplo, para fazer o trabalho clínico, né, não é, se bem que já houve,
na história da psicologia escolar também o trabalho com, né, modelo clínico, e hoje, né, há algum tempo tem sido questionado, né, eu mesma não desenvolvo trabalho nesse formato. Né. Novas configurações da relação família-escola. Eu aproveitei o termo, né, das novas configurações familiares, a gente então vê aí, né, essa relação se configurando diferente nos últimos anos. Então, essa aproximação que eu já comentei, né, entre família e escola, ela se intensificou, né, essas relações se intensificaram por meio de contatos tanto formais quanto informais. Então, os canais de comunicação se ampliaram, né, por exemplo, né, então não tem mais só aquela participação mais tradicional, né, em associação de pais e mestres, em reuniões tradicionais, né, com os professores, por exemplo. Hoje em dia a gente vê, né, muito mais palestras e cursos voltados para os pais na sua coletividade, né, festas para a família, agenda escolar do aluno, sim, é importante, né, mas também é reconhecido como um meio de comunicação, né, os bilhetes, os contatos telefônicos, as conversas na entrada e na saída, conversa no portão, no estacionamento, isso, né, a grosso modo, de modo geral, vai depender muito do funcionamento de cada instituição, né, temos que, né, são exemplos, não estou generalizando. E a própria criança, né, que é muitas vezes um meio, né, também não vamos analisar que se é adequado ou não, mas ela acaba sendo um porta-voz, acaba, né, transmitindo, levando e trazendo informações entre professores e seus pais. Outra característica dessa nova configuração, né, uma redefinição dos papéis da escola e da família, né, em que a família passa a reivindicar o direito, né, de intervir no terreno da aprendizagem, né, há essa possibilidade, e das questões de ordem pedagógica e disciplinar. Né, então, por que a gente encontra, né, em algumas famílias esse perfil também, né? Hoje a gente tem visto assim, uma disseminação do conhecimento mais especializado da psicologia, da medicina, da educação em geral, sobre a relação pais e filhos, sobre métodos pedagógicos mesmo, né, sobre como que as escolas têm atuado, enfim, o acesso à informação está muito maior, inclusive para as famílias se apropriam muitas vezes de discursos, até mesmo que eles encontram um profissional especialista que avaliou o seu filho, né, por exemplo, um psicopedagogo, um neuropediatra, cada um na sua alçada profissional, mas, né, acaba que, né, como tem interfaces, então o funcionamento neurológico do meu filho, a atenção, a dificuldade de atenção e outras, né, dificuldades, ou uma síndrome, alguma necessidade especial, mesmo que a família acaba conhecendo muito, ela vai levar, né, essa informação para a escola, vai discutir isso, vai questionar também, né, se sente no direito e realmente tem o direito de trazer a discussão sobre os métodos pedagógicos que estão sendo utilizados. E a difusão das ideias relativas aos direitos das crianças e dos pais também pode estimular a família a cobrar da escola uma prestação de contas sobre esse serviço que é prestado, sobre a natureza do ensino. Então, hoje também tem essa relação, né? No caso da escola particular, em função também de um contrato que existe, né, a prestação do serviço, então as famílias se posicionam assim, eu quero, né, entender, quero o resultado, quero saber o que está acontecendo, né, e também, né, na escola pública, né, isso não estou dizendo que são todas as famílias, né, que vão chegar nesse perfil assim de, né, eu que exijo meus direitos, né, uma relação assim mais de cobrança, mas, né, em função desse conhecimento até pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Outras características, né? A dedicação e a disponibilidade dos pais em relação aos filhos tem sido influenciada ou até mesmo determinada, né, pelo tempo que eles têm livre ou o tempo que o trabalho deles não consumiu. Então isso tem sido visto, né, com a entrada da mulher no mercado de trabalho e ao longo dos anos, e hoje a grande maioria das famílias, nós vemos
os adultos da família, ambos trabalhando, né, ou quando é uma família monoparental, essa pessoa precisa trabalhar, então o tempo que ela tem para dedicar a esse filho fica mais restrito. Então, o que acontece? Né? Os pais necessitam contar cada vez mais com outras fontes de recursos, como a escola, para, né, dividir responsabilidades para que essa outra instância assuma algumas funções educativas, né? E aí a gente vê o surgimento mesmo de novas autoridades, que dá para chamar assim, né? Que atendam às demandas dos pais, a fim de dividir tarefas na educação dos seus filhos. A escola, né, é vista dessa forma, e até mesmo esses profissionais especialistas, conforme o caso, se o aluno faz um acompanhamento com psicólogo, psiquiatra, neurologista. Então, né, muitas vezes a gente vê, isso já acompanhei, assim, os pais pedindo apoio para o profissional orientar seu filho, coisas que ele já faz ou ele não consegue fazer, não está sendo eficaz, ele pede um apoio desse profissional. E aí, que consequências nós temos, né, como possíveis a partir de todas essas características na relação família e escola? Fronteiras pouco delimitadas entre esses dois sistemas, né, quanto às responsabilidades de cada contexto. Pode acontecer isso, né, a Márcia colocou muito bem também, né, tem relação com o que ela já falou. Tendência da família em responsabilizar exclusivamente a escola, pode acontecer, né, pelas dificuldades de seus filhos, ou ainda seguir uma lógica medicalizante. Nós já tivemos um encontro aqui neste mês sobre a visão da medicalização, que também recai sobre a educação atualmente, né? Que, assim, em resumo, que eu coloquei, né, a gente entende como a explicação para os problemas do filho situada no seu funcionamento orgânico, psicológico. Então, o pai que olha ele, indivíduo é que é o culpado, é ele que está carregando todos os problemas, né? Não se amplia a visão para o contexto, né? Tendência da escola, por sua vez, em justificar as dificuldades dos alunos, sejam pedagógicas ou comportamentais, pelo funcionamento e configuração da família, deixando de assumir o que lhe cabe como instituição educacional. Também pode acontecer isso. Tem, né, essa visão da terceirização que a Márcia está lembrando aqui, tem a ver com o que eu estou falando. Daí decorrem os rótulos, então, né, dessas conclusões precipitadas, eu diria, né? Famílias problemáticas, ausentes, desestruturadas, disfuncionais, né? Que é um julgamento com base, certamente, no modelo da família tradicional nuclear, né? Que é tido como o ideal. Ainda hoje, parece que no inconsciente coletivo, claramente, assim, né, tem pessoas que se posicionam que a presença do pai e da mãe é imprescindível. As funções materna e paterna são realmente importantes e diferentes e se complementam, mas a gente vê família que funciona, né, consegue se organizar e funcionar na presença de uma pessoa que acaba, né, fazendo funções maternas e paternas, ou a madrasta, o padrasto, né, que vem participar também junto às famílias reconstituídas, ou uma avó mesmo que colabora e divide responsabilidades, né? Ou mesmo a família de casais homoafetivos, também há ainda, né, polêmicas e posicionamentos e estudos acontecendo, e a gente vê que o que eu já li, o que eu acompanho, até, né, conheço um caso de uma menina que tem 2 mães, que dentro da escola, né, consegue acompanhar tranquilamente. Você não, né, se você não souber dessa história, né, da família dela, não faz diferença. Então, o que a gente tem encontrado de estudos é que as crianças vão se desenvolver com saúde normalmente. Claro que vai depender, né, da relação desses cônjuges dentro dessa família. A qualidade dessa relação é que vai fazer diferença. Assim como nós temos famílias com pai e mãe que são também disfuncionais, que têm problemas sim. Outra consequência, né, o risco de os educadores tirarem conclusões precipitadas a partir de padrões de comportamento e padrões de normalidade.
E eu coloquei entre parênteses, mas aqui é para abrir um parênteses mesmo e deixar claro, né, que existem sim dinâmicas familiares disfuncionais e negligências, né, reais de pais ou mães sozinhas, pais sozinhos, enfim, independente da configuração familiar, pode existir sim negligência nos cuidados básicos, né, dessas crianças e adolescentes. Então, não estou querendo dizer que é um rótulo precipitado só, ou sempre, né, tem casos e casos. Então, alternativas possíveis no âmbito escolar. Né, eu trouxe algumas possibilidades aí para pensarmos, né, que podem ser caminhos para lidar com essa realidade atual. Trabalhar concepções medicalizantes apresentadas pelas famílias sobre suas crianças e adolescentes no contexto escolar. Desconstruir concepções medicalizantes dos educadores sobre as famílias que isentam a escola de buscar novas estratégias. Analisar e compreender as dificuldades de aprendizagem não somente como manifestações de fatores individuais, podem, né, tem sim, né, o fator individual, mas como uma confluência de fatores que incluem escola, família, professores e o sistema de relações sociais envolvidos. Compreender os fenômenos na escola dentro de um contexto mais amplo, né, que vai possibilitar que responsabilidades sejam redefinidas e se formem redes relacionais, então redes de apoio mesmo, de divisão de responsabilidades. Reconhecer o meio familiar como um aliado da escola no seu empreendimento educacional, cada qual com funções específicas, né, diferenciando essas funções. Reconhecer a participação dos pais na escola como elemento promotor de uma concepção de colaboração e envolvimento escola-família. Então, entender sim que essa relação deve ser de colaboração, né? Valorizar as experiências dos pais ou responsáveis, né, que nem sempre é o pai e a mãe biológico ou como responsáveis legais, mas como eu comentei muitas vezes outras pessoas dessa família extensa que participam, né? Valorizar então as experiências para auxiliar os filhos no tocante aos processos de aprendizagem e desenvolvimento, e a gente chama isso de empoderamento, né? E eu lembrei muito da quarta-feira que foi trabalhada aqui a visão medicalizante e o quanto a gente concluiu mesmo que é importante empoderar cada qual, então a escola, a família também, ela se perceber com poder, com, né, funções ali e cada qual nessa relação. E compartilhar tarefas e, ao mesmo tempo, diferenciar essas responsabilidades, como eu falei. Então, o que a gente tem encontrado, né, de possibilidades de envolvimento entre família e escola? Eu trouxe de forma bem geral, também temos que entender que cada escola vai enfrentar, né, uma realidade, vai ter uma política diferente, né, mas exemplos desse envolvimento, né? Reuniões pedagógicas dos pais, né, com a direção e ou equipe pedagógica multidisciplinar, composta por outros profissionais, como a gente já comentou. A escola deve solicitar a presença dos responsáveis legais. Eu coloquei essa observação, assim, porque é realmente necessário, né, os pais, aquele que, né, que está lá, não necessariamente da certidão de nascimento, mas aquele que é legalmente o atual responsável ou, né, tem a tutela desse aluno. Eu já vi casos assim, do irmão mais velho chegar para o atendimento, um irmão adulto já, e ele veio no atendimento. A gente atende, né, mas reforça que precisa, né, avisar ou até mesmo liga para esses pais e manda, né, um recado pelo irmão: olha, nós vamos precisar chamar o seu pai, né, que é o pai dessa criança, para comparecer à escola. É importante ele ouvir, discutir diretamente com ele, e assim é feito. Ou a tia que não mora com a aluna que vem. Eu já vi um outro exemplo que foi bem interessante. A mãe do aluno, o pai, mas não são mais casados, mas ambos participam, né, e discutem, convivem assim, a respeito das questões do filho, vindo ao atendimento com a avó materna, que é quem cuida desse aluno, e o aluno mora com a avó. E a mãe é vizinha, a mãe já é casada, a mãe mora na mesma rua, mas quem está ali vendo a rotina de estudo, acompanhando de perto, dia a dia, né, em casa e na escola, é a avó. Então há uma divisão de papéis aí, responsabilidades, e esses três foram ao atendimento. Foi um pouquinho mais complexo,
né, assim, a experiência ali de ter espaço para todos e às vezes uma divergência ali de opiniões e tal, mas é o que temos, né? Funcionou e a gente caminha, né? Espaços para esclarecimento e discussão de propostas pedagógicas e possíveis modificações também, né, podem ser promovidos. Eu lembrei de outro exemplo, que é uma realidade que a gente enfrenta, é raro, mas de uma funcionária da família vir na reunião representando a família. Na minha realidade foi uma vez assim, que eu acompanhei pessoalmente, né, mas é aí que eu coloco, né, a importância de orientar essa família e avisar, olha, a gente precisa dos pais e a gente insiste para que esses pais venham, né, porque é um momento importante, existe um registro, existem combinados, existe o pai assinar que esteve presente na reunião, então, né, orientação sobre o desenvolvimento de hábitos de estudo nos alunos e acompanhamento das tarefas escolares pelos pais, então também é possível, né, momentos para isso que podem acontecer, inclusive dentro da reunião mesmo, né. Acompanhamento do processo de avaliação do aluno, então, né, tanto família quanto escola precisam, né, fazer isso e a gente tem que pedir a colaboração dos pais nessa questão. E dentro disso, né, informações sobre o rendimento acadêmico do aluno, periodicamente, sobre atividades programadas para um período, né, isso é uma forma de comunicação. Avaliação sobre os progressos e dificuldades do aluno, né, do filho, ali, o desempenho do professor também pode, né, ser uma pauta de reunião, né, que possa vir à tona se for necessário. Os problemas gerais da turma como um todo também podem ser discutidos com a família, de forma presencial ou não. Claro que depende da necessidade, do que vai ser tratado. É importante que seja presencial ou mesmo por outros meios, através de informativos, do próprio... Tem escolas que têm, né, um site em que os responsáveis têm um espaço para consultar, para se comunicar com a escola. Participação dos pais em atividades socioculturais e esportivas promovidas pela escola, então é um outro momento de interação escola e família. Eu coloquei alguns exemplos ali, né, feiras, gincanas, jogos, festas, confraternizações, e os pais podem inclusive ser convidados a participar do planejamento e da organização, né, desse evento, né, ou mesmo comparecendo apenas. Promoção de encontros para troca de ideias entre pais e alunos, então promover espaços de discussão para pais. Participação dos pais em associações de pais mestres, né, e ou conselho escolar. Participação dos pais em palestras e cursos pertinentes ao desenvolvimento e aprendizagem de crianças e adolescentes. Orientação dos pais no encaminhamento do filho ou família para atendimento especializado quando necessário, também muitas vezes é a partir da escola que é feita essa orientação, ou porque é identificado na escola, ou os pais também abrem alguma situação até desse contexto familiar e pedem uma sugestão para a escola. E aí, né, já indo para o fim da nossa conversa, né, as possibilidades específicas do psicólogo escolar nessa relação com a família. Então, participar junto com a equipe pedagógica de atendimentos às famílias, os quais podem ter o objetivo de orientar e redefinir funções, sempre tendo em vista a aprendizagem, a socialização e o bem-estar do aluno na escola. Então, focar, né, que a gente está ali em função desse indivíduo na escola. Senão é muito fácil entrar, né, naquele campo que eu comentei de ficar aquela conversa, né, que vai além do limite da escola, né, de ficar entrando na intimidade da família, que, né, tem situações e situações, né, mas sempre, né, e o que a escola vai também querer entender e investigar com essa família, sempre com o foco para esse indivíduo na escola, né. Prestar assessoramento à equipe pedagógica no uso de estratégias metodológicas e avaliativas, bem como adaptações curriculares. Aí eu coloquei uma ação que é bastante importante, não envolve indiretamente as famílias, né, porque vai precisar sempre, na minha visão, né, é importante sempre se reportar aos pais, né, eles precisam saber, eles têm direito de saber, né, o que está acontecendo com esse filho, se ele tem uma necessidade educativa especial, por exemplo, né, o que está
sendo oferecido para ele, até os pais contribuem muitas vezes com opiniões, com o que ou características do filho, o que funcionou em casa e que a gente pode experimentar na escola e vice-versa. Participar, se possível, com a presença da equipe pedagógica, né? Acho que é sempre interessante ter esses, né, tanto o psicólogo quanto pelo menos um representante, professor, coordenador pedagógico ou coordenador disciplinar, se for necessário, ou o próprio gestor da instituição, né? De reuniões de discussão e estudos de caso com os profissionais externos, que é, né, no caso de alunos que precisam de um acompanhamento. Então, eu pus exemplos de profissionais que, né, a gente tem tido experiência de acesso, e tanto eles vindo até a escola ou a escola indo até centros de atendimento, ou mesmo nos consultórios. Tem sido bastante produtivo e enriquecedor essa relação. Aqui eu queria destacar que é importante os pais sempre estarem cientes de que esses contatos vão acontecer, eles consentirem, né, na minha visão, na visão, né, da instituição onde eu trabalho, né? Então, claro que a ética, o sigilo, né, os combinados a gente precisa preservar, respeitar, mas aquilo que compete ao aluno dentro da escola, né, novamente, né, reforçando, então precisa, né, ter essa relação de transparência, assim, entre essas três instâncias. Vamos pensar, né, família, escola, e se tiver esse profissional que também é um colaborador nessa relação, como já foi falado, né? E participar do desenvolvimento de projetos educativos e de prevenção sobre temas como, né, o que a gente tem visto mais frequente, né? Infância e adolescência, relação pais e filhos, dificuldades de aprendizagem de comportamento, habilidades sociais, sexualidade, uso de substâncias psicoativas e violência. E esses projetos devem envolver, né, os educadores, os alunos e suas famílias, né, conforme a necessidade, cada uma no seu quadrado, como a gente diz, né, naquilo que lhe compete. E as ações devem ser pensadas e planejadas de acordo com a realidade de cada local, né, de cada comunidade. Eu procurei, né, essa apresentação, procurei, né, não sei, agora que eu terminei de falar, eu tive a sensação de um ciclo, assim, né, que eu parti de uma realidade atual que se impõe, assim, né, pelas mudanças sociais e das famílias, que influenciam as ações na escola, e a necessidade de compreender, né, essas mudanças e trabalhar em favor delas, e junto com elas, e, né, a gente tem que ter alguns posicionamentos críticos, né, refletir e entender o limite das ações, mas a gente acaba, né, caindo, né, nesse campo de atuação, que é trazer esses temas, por exemplo, aqui, né, para o psicólogo, no caso, né, que eu estou representando aqui, então discutir e capacitar, inclusive educadores, né, não é só, não tinha comentado, mas não é só a família que você vai orientar nesses temas ou só os alunos, é toda essa rede. Os educadores, nós acreditamos, eu acredito na importância e na força do professor dentro de sala. Ele precisa ter o empoderamento do professor dentro da sala de aula, ele precisa adquirir mais informações, mais conhecimento a respeito desses temas, se qualificar sempre, né, para trabalhar, volto, né, na questão da colaboração, né, com a família e em prol do desenvolvimento desse aluno. Tá certo? Então, agradeço esse convite. Como que vocês, já que uma dentro da escola, psicóloga da escola e outra psicóloga na escola, lidam com a questão de bullying, por exemplo, né, em relação, inclusive, toda essa visão sistêmica, né, então está acontecendo alguma situação de assédio moral dentro da escola, seja com o professor, seja com o aluno, se é que vocês tiveram alguma vivência nesse sentido, mas também podemos hipoteticamente pensar como lidar com o bullying em relação até a uma configuração familiar diferente do padrão, seja os pais que são separados, ou seja por questão de uma
uma situação de criança que chega de fora, que às vezes acontece, porque ele tem uma fala diferente, né, porque vem de uma cultura diferente, com uma língua diferente, e é uma família hospedeira, né? Então, como é que lida com isso, com o diferente na escola? Que está sofrendo o assédio, né, do grupo. Bom, da realidade que eu conheço, né, da minha experiência... Parece que não está saindo. Então, da experiência que eu tenho acompanhado, a gente acredita muito no trabalho preventivo. Então, você precisa, tanto a prevenção primária, secundária e terciária, se eu pensar nos níveis, assim, né? Então, você precisa falar disso abertamente com os alunos, desde, né, os primeiros anos do ensino fundamental, entender o que é bullying. Eu acredito que a instituição precisa se posicionar e partir de um conceito, assim, que seja consenso, que toda a comunidade escolar compartilhe, que seja do conhecimento das famílias também, né, de onde que a gente está partindo. A gente percebe concepções errôneas de alunos e de pais também, sobre o que se define por bullying. Então, você precisa se posicionar, olha, nós entendemos assim como respaldo na literatura, né, eu tenho atuado assim. Então, a gente pode trabalhar de inúmeras formas, né, por meio de programas, né, de prevenção, tanto trazendo à tona a discussão nas salas de aula, dentro das disciplinas, campanhas também. Então, eu já vi acontecer a professora de língua portuguesa que aproveita uma história, né, a leitura de um livro literário e aborda o tema porque foi retratado, existe ali a experiência do bullying naquela história, ou ela leva os alunos a fazer relação com o bullying, eles confeccionam materiais, produzem reflexões e expõem isso na escola, os diferentes tipos de pessoas que possam ser alvo de bullying, para eles entenderem, identificarem de onde que parte. Então, assim, o trabalho visando a tolerância, o respeito, valores, a cultura da paz, né? Pensando no enfoque positivo para evitar o bullying. Pensando no bullying já acontecendo, ali, ou uma suspeita de, né? A família trazendo alguma queixa, sinalizando alguma coisa, o professor começando a perceber com mais frequência provocações, e o aluno que é o alvo, ele, né, não está conseguindo apresentar meios de defesa, de um posicionamento, a situação começando a se agravar, é necessária uma investigação. Na minha opinião, a gente precisa intervir de forma imediata. A gente pode fazer uma observação desses alunos que estão sendo mencionados como os envolvidos aí, né, supostos, né, alvo, e aquele que está sendo o autor dessas agressões, sejam físicas, verbais, ou o grupo de alunos que está envolvido nessas agressões. A gente pode fazer observações através dos funcionários, mesmo inspetores, os professores dentro de sala de aula, nos diferentes espaços da escola, sem que os alunos saibam, na minha opinião também, né? Num primeiro momento, né, não adianta você falar, a partir de agora a gente vai ficar de olho e, né, você faz uma orientação e a partir dali você faz um monitoramento, e dá até para fazer, né, com registro, com documentado, né, dentro de um sigilo ali da equipe dentro da escola. É possível uma atuação, né, de curto prazo, também não dá para passar meses ali, vamos observar e cai no esquecimento e fica por isso mesmo. Então estabelece-se um prazo para essa equipe se reunir novamente, esses profissionais que observaram, e com os diferentes envolvidos ali, né, professores, o diretor, o coordenador, se tiver psicólogo na escola, quem tiver ali para contribuir, discute-se então o que foi observado e que conclusões que a gente pode tirar. Dá para caracterizar
como bullying ou não, independente das características desse aluno que seja alvo, né, ou, como a Célia comentou, né, se é um aluno que fala outra língua, ou está com dificuldade para falar, né, o português, ou, né, por uma característica física, ou pela sua família de origem, né, algum preconceito em relação, se é por exemplo, os alunos sabem que ele é filho de um casal homoafetivo e isso pode ser, né, foco de piadas, por exemplo. Um filho adotivo, inclusive, né, a gente, né, pode encontrar, né, também comentários inadequados porque você, né, sobre a história de vida dessa criança. E aí, né, tendo essas conclusões, a escola, na minha visão, precisa se posicionar perante os seus educadores, perante a família, também abrir para a família, olha, a gente identificou que providências estão sendo tomadas. E aí as famílias também têm seus direitos, né, até por lei, hoje, né, cada município também, né, tem uma regulamentação legal em relação ao bullying, mas aí vai ter que, né, as providências serem tomadas e a escola chamar para orientação, definir que consequências que vai ter, que sanções vão ser aplicadas, mas eu acredito muito, né, e tenho visto, assim, na experiência que eu tenho, a visão da instituição é trabalhar na prevenção, para que a situação não se configure como bullying, não chegar a ponto de, dentro dos termos da lei, lá o que é, né, para levar numa instância além da escola, né, a gente tem que atuar evitando que ultrapasse. Quando o aluno tem um profissional externo, ele pode ser envolvido também na discussão, inclusive para ouvi-lo se o aluno leva queixas, leva um sofrimento, né, para até ajudar a escola a definir se isso realmente é bullying. Então é uma visão de conjunto mesmo, né. Muitas vezes é necessário encaminhar tanto o alvo quanto a vítima, a vítima é o alvo, ou o autor ou o agressor, para uma avaliação psicológica ou, né, enfim, de conversar com a família e ver qual que é a necessidade, porque ambos têm necessidades, ele tem dificuldades para estarem manifestando, né, então o aluno tem uma postura, né, mais tímido, mais passivo, não consegue se colocar, começa a somatizar, começa a faltar aula, ou não quer mais isso, os pais não conseguem entender, nem em casa ele consegue manifestar, então é necessário uma investigação maior, né, então é orientado. Pode gerar uma fobia escolar, inclusive. Então, é orientado uma avaliação com um profissional externo. O aluno que está agredindo também, muitas vezes, é um aluno que sofre ou que está reproduzindo relações agressivas que ele vivencia fora da escola. Então, é necessário orientar a família desse aluno também. Eu vejo que a transparência e você dividir responsabilidade sempre, como nós comentamos, valem também no enfrentamento do bullying. Ok. Então, eu, como sou uma psicóloga parceira da escola, já chega para mim sem a prevenção. Ninguém vai para o consultório para se prevenir. Já chega adoecido. Isso. Então, como eu trabalho no padrão de funcionamento, eu trabalho com rótulo porta fora. Então, não tem bullying, não tem depressão, não tem separação. Tem o quanto ele enxerga que aquilo está disfuncional na vida dele. Como a Andressa falou, o agressor também passa por dificuldades e por coisas que ele não consegue enxergar. Então, lá no consultório, esse é meu papel. Para que ele está agindo daquela forma? Que coisas diferentes ele pode fazer que não seja agredir, ou que para se fortalecer, se for o alvo, de que maneiras diferentes ele na verdade, ampliar o olhar dele sobre ele mesmo para mudar a postura de vida, para que se respeite e para que seja respeitado diante das relações dele. Então, de novo, eu volto a falar, é a escolha. Para que naquele momento, vamos chamar de sintoma, está servindo? Que o lugar que esse sintoma ocupa,
que está querendo comunicar, o que está disfuncional. Por isso responsabilizar também os adultos, porque talvez seja um sinal de que algo não vai bem na família. Então, por isso o rótulo porta fora, enxergar ele enquanto alguém que está pedindo ajuda também. Então, o meu papel lá no consultório é esse, ajudar a enxergar formas diferentes de ele agir, treinar e treinar e treinar para poder mudar. Eu vou complementar um pouquinho. Ouvindo a Márcia agora, eu me lembrei assim, que tem alunos que já estão em acompanhamento com psicólogo, né, psicopedagogo, ou mesmo a família atuando no desenvolvimento da socialização desse aluno, dele desenvolver recursos realmente de fazer amizade, de se posicionar, de se comunicar. Já é uma forma de prevenção, então já toca também numa prevenção do bullying. Então, o aluno, por exemplo, que está no consultório, não sofreu bullying, mas ele está ali se fortalecendo em recursos para, se vier a enfrentar provocações repetidas, né, ele também está, né, aí você na clínica também está atuando na prevenção. E dentro da escola a gente pode também desenvolver projetos que não levem o nome combate ao bullying, anti-bullying, prevenção ao bullying, mas sim promover a habilidade social, promover recursos que vão fortalecer esses alunos para saber reagir a provocações, para saber dizer não, para conseguir se comunicar de uma forma mais eficaz. Então é um outro campo de atuação das escolas em fazer trabalhos diretamente com os alunos, com os professores, com toda a equipe para prevenir indiretamente o fenômeno do bullying. Eu gostaria de parabenizar as palestrantes, palestristas, né? É o termo correto. E eu gostaria de fazer uma colocação para você seguinte. Durante o meu contato com as famílias, como psicóloga escolar e educacional, uma queixa bastante constante das famílias é da pouca participação delas, né, mães, pais e avós, tios, enfim, reconstituídos, recombinados, monoparentais, o que seja, da real participação dessa família dentro da instituição educacional. Até há o discurso da participação, mas no momento em que se propõe uma participação efetiva, ela não se concretiza. Como que vocês veem essa dubiedade nessa relação? Retomando o que você falou, para eu me certificar se eu entendi. Então, a família que diz que vai fazer, que vai participar, que assume responsabilidades e, na prática, a escola não há espaço. Como lidar? Se pode dar um exemplo, Marita, assim, de alguma situação, porque é bem amplo nessa participação, ela pode ser tanto dentro de casa, no acompanhamento das tarefas de casa, das notas, ou comparecer quando é chamado na reunião na escola, e outras formas de participação, né? Como eu citei algumas. Não, eu digo na gestão educativa, no projeto político-pedagógico, ou no que você pode fazer dentro do currículo como um todo para o ano seguinte, enfim. Participar efetivamente, né, dando sugestões e tudo mais, que é até uma coisa prevista a participação da família, né, ou da comunidade no projeto político-pedagógico de toda a instituição educativa. Só que o que as famílias nos colocam como psicólogos escolares, quando você se põe a estudar, né, quando você permite essa escuta, é uma queixa contra essa gestão, que ela digamos, vazia, né? Que ela até se permite que os pais participem das reuniões como ouvintes. Então, eu vou lá para receber uma queixa de que meus filhos
estão tendo comportamentos inadequados ou uma nota abaixo daquilo que deveria ser esperado, enfim. Mas, no momento em que eu quero participar com uma sugestão de deveria haver um tipo de sei lá, de gestão disciplinar diferente do que existe hoje, eu não sou nem sequer ouvido como pai. Então, esse tipo de queixa chegou mesmo a acontecer num caso específico. Não sei se ficou mais claro. Ficou, obrigada. É uma realidade que existe mesmo, assim, vai depender muito da política mesmo, dos posicionamentos de cada escola. Se é uma escola pública ou uma escola particular, a gente encontra diferenças também. A aproximação com essa comunidade, então, claro, eu coloquei muitas formas de atuação ali, de aproximação, mas são também ideais, assim, são buscas que tanto pais quanto escolas devem fazer. É uma relação que vai ser marcada, não é uma colaboração harmônica o tempo todo, é uma relação marcada por tensões mesmo, por divergências, contradições, e elas devem ser trazidas à tona e discutidas. Concordo, tem escolas mais fechadas do que outras, que parece que mais fachadas, assim, o espaço que se dá para a família vai até um certo ponto, ou está mais focado nas questões de aprendizagem, mais no indivíduo ali, e não abrem espaços para a família participar, para discutir, eu vejo que as famílias também têm poder de escolha, assim, de buscar escolas com as quais elas se identifiquem, se elas realmente não estão vendo que não há esse espaço, que gostariam de ser mais ouvidas, ou falaram algo e não viram um retorno, não viram nenhuma ação se efetivando, podem repensar a sua escolha, ou mesmo tentar antes, assim, se organizar, enquanto pais, e solicitar momentos para discutir com a gestão da escola. Eu acho que os pais se unindo, podem se fortalecer mais do que só um falando isoladamente numa reunião, que não vai ter repercussão. São reflexões aqui, no meu campo de atuação em particular, eu não estou diretamente assim, ligada a essa parte da gestão, então não estou nessa tomada de decisão, assim, não chega. Já ouvi, sim, comentários, queixas, que em qualquer escola a gente vai acompanhar, os pais na reunião aproveitando para falar, para solicitar, e a gente leva à frente, nosso papel é não deixar morrer ali naquele momento, é levar aos responsáveis, cada um na sua competência, para que algum retorno seja dado para a família. Não sei se acho que é mais fácil falar do ponto de vista. Assim, eu sou do consultório, mas eu sou pitaqueira, então eu vou dar como sugestão que o psicólogo seja da escola, Célia? Que a lei seja aprovada, que os psicólogos, enfim, entrem na escola não como um apaga-fogo, ou como parceira, ou como chegue já adoecido lá para mim, enquanto parceira, que a gente possa estar lá no dia a dia, porque se a gente é do relacionamento profissional que conhece isso, que a gente consiga estar nas escolas públicas ou particulares, atuando nisso, nessa aproximação. Esse é o nosso papel, o mediador entre a escola e a família, que a gente consiga fazer isso, mas que para isso a gente consiga estar lá dentro da escola. Doutora, eu estava quase sugerindo a gente encerrar com essa fala, porque para pegar o impacto assim, da proposta, que é uma luta que acontece desde que a profissão foi regulamentada, Então, para quem não sabe, a psicologia como profissão regulamentada nasceu em 62. E desde essa época já havia psicólogos em escolas e o batalhando para essa entrada, tanto que nós temos vários
primeiros psicólogos que veio da pedagogia, né? Pórcia Guimarães, que é uma das pioneiras no Paraná, pedagoga, e que trabalhava, na verdade, uma estudiosa da psicologia, do comportamento, das questões emocionais e relacionais em escola, né? Principalmente acho que na Escola Maria Montessori ela trabalhou. Então é uma luta de muitas décadas. E a gente chega perto, né, dos projetos de lei, aí vem leis autorizatórias para contratação, que não resolve nada, só dá lobby para o deputado ou para o vereador, dependendo de que instância a gente fala. Então, o que a gente precisa mesmo, que projeto de lei que está tramitando para a inclusão, que seja a inclusão dos profissionais na escola, para eles serem da escola, que não adianta também a gente colocar qualquer tipo de proposta onerando outras políticas públicas, né? Então, dizer que o atendimento na área social vai para o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, então que o CRAS, o CREAS vão ter mais essa ação, e que as questões daí relacionadas à necessidade de alguma avaliação, coisa assim, é o profissional do SUS, do Sistema Único de Saúde, que vai dar conta. Primeiro que não dá conta nem da demanda que tem, quem dirá de outras demandas que a gente vai trazer. A gente entende que nós temos que realmente avançar no conhecimento de orçamento, né, de propostas financeiras, entender de orçamento público e participar disso, para que tenha a rubrica no sistema em relação à inclusão daí de mais profissionais na área de educação. Né, já que se fala agora em investir mais verbas na educação, em função do pré-sal e de outras questões, eu acho que é a hora de realmente começar com projetos, como foi apresentado até em outra semana aqui nas quartas-feiras. Para quem não viu, no mês de maio vai estar disponibilizado no site para o pessoal ver o que é o PROPSI, né, que é um projeto piloto que foi apresentado pela Marita e pela Thalita, né, em relação a colocar a atividade do psicólogo em escolas de diferentes capacidades até em relação à população da cidade, né, onde ela está situada, para ter a experiência vivenciada e ver que diferença faz o psicólogo, né, dentro da escola. Porque a gente não pode propor, que sempre vai bater numa inconstitucionalidade da proposta, quando você seja deputado, seja vereador, dependendo de que instância a gente fala, se é de município, se é de estado, ou a nível federal, que seria daí deputado federal e senador fazer proposta, que vá onerar o Estado sem a previsão orçamentária. Então não adianta dizer que então institui-se o serviço de psicologia escolar nas escolas do país, por exemplo, como uma grande proposta, se eu não tenho um orçamento para isso. Por isso são projetos que têm que partir do executivo, de modo geral, né? Então são questões que a gente precisa falar, a gente precisa conversar, a gente precisa conhecer. Psicólogos, por favor, se apropriem disso, venham conversar sobre políticas públicas. A Comissão de Psicologia Escolar e Educacional está aí trabalhando no projeto, tem convidado constantemente via site, via revista e via Facebook, porque o pessoal está interessado em contribuir, venham participar da discussão. A próxima reunião da Comissão de Psicologia Escolar e Educacional é 5 de maio, às 19h35. Estão todos convidados. Então, pessoal que é de fora, além de poder se organizar, comissão na sua cidade, organiza a Comissão de Psicologia Escolar e Educacional e discutem e troquem informações via e-mail, via Skype, via telefone. Independente do subsede, dá para criar comissões aí na sua cidade, se tem gente interessada, e daí troca a figurinha
com a coordenadora da comissão, que é a Marisa, que está lembrando aqui que tem comissão em Londrina, né? Lá nós temos subsede, então se aproximem e participem. Nós não temos nenhuma questão online, eu queria saber se tem mais alguma questão aqui presencial. Então eu vou agradecer muitíssimo a contribuição dos colegas, a presença e a brilhante exposição. E nós vamos meditar depois para pegar essa frase da Márcia para finalizar de novo. Se repete no final, viu, Joel, pra gente? Tchan, tchan. E fica aí o convite, então, dia 5 de maio, 19 horas, para quem estiver em Curitiba ou for de Curitiba e quiser contribuir com a Comissão de Psicologia Escolar e Educacional, apareçam. Né? E a próxima quarta-feira no CRP vai ser dia 14 de maio, cuja temática é a adoção. Fiquem atentos e mandem sugestões de temas e outros eventos, independente de ser na quarta-feira, outros eventos que a gente possa organizar. Obrigada a todos. Quiserem algum último comentário à mesa, fique à vontade. Quero agradecer o convite do CRP, da comissão, da Andressa, pela divisão da mesa. Desejar uma boa noite a todos, um bom feriado e a gente se vê em maio de novo. Eu quero agradecer também, foi uma experiência que sempre enriquece, né, tanto para a gente quanto eu espero ter contribuído de alguma forma, né, para as reflexões e para a atuação dos profissionais, não só psicólogos, né. Agradeço o convite, agradeço a participação de todos, a parceria e colaboração da Márcia, que é da comissão aqui, e reforço o convite para que mais colegas de profissão ou interessados em conversar com a gente das áreas de interface da psicologia também sempre são bem-vindas, porque a psicologia escolar não trabalha isoladamente, né? Então a gente precisa se unir mais às outras profissões afins. Obrigada, Ana.